Fala pessoal, bom dia. A gente vai falar agora aí do capítulo 12 de História 1 para falar sobre o primeiro reinado, ok? Lembrando aí que o primeiro reinado é a história do Brasil que vai da independência de 1821, da independência de 1822 a 1831, ok? Então é um período aí de 9 anos e a primeira fase do país independente, em que quem governa o país é o Dom Pedro I, o cara que faz a independência, né? E aí ele deixa o poder em 1831, quando ele retorna para Portugal para assumir o trono de Portugal, porque o pai dele morre, né? Morreu até antes disso, mas enfim. Beleza? Então vamos ver aí as características do primeiro reinado, o que aconteceu nesses 9 anos, que foram aí um período agitado na história do país, embora ele tenha sido sucedido por um período mais agitado ainda, também de 9 anos, que vai de 1831 a 1840, que é o período regencial. Mas por enquanto vamos ficar no primeiro reinado, 1822, 1831, ok? Que é o período de independência até a abdicação, a renúncia de Dom Pedro I para voltar para Portugal, ok? Então, em 1822, o Dom Pedro realiza a independência do Brasil no dia 7 de setembro, naquele episódio lá, às margens do rio Ipiranga, que a gente já disse que aquilo ali é muito mais um ato simbólico, né? Muito mais ali, talvez até um mito, do que realmente algo ligado à objetividade histórica, até porque não havia ali com quem ele confrontar, já que ele estava, como é que eu posso dizer, cercado dos seus guardas pessoais, né? Então não teria o porquê desse grito independência ou morte. Dom Pedro passa de príncipe regente a imperador e seu período de governo ficou conhecido como primeiro reinado. Lembrando que o pai dele, quando voltou para Portugal em 1821, né, o pai de Dom Pedro, quando voltou para Portugal em 1821 em decorrência da Revolução Liberal do Porto, ele havia deixado Dom Pedro na condição de regente, ok? Só que logo após a independência, o Dom Pedro, que era regente, vira, obviamente, rei, né? Imperador do país. Então aqui a gente teria, né, duas imagens, dois quadros retratando a independência do Brasil, né? E essa outra imagem seria ele compondo o hino nacional brasileiro, que na época, que hoje, né, é o hino da independência, mas que na época era o hino do país. Enfim, logo que o Dom Pedro logo que ele faz a independência do país, né, logo que ele rompe realmente com Portugal, ele vai se preocupar basicamente com duas coisas: com o reconhecimento da independência política do país, né? Se os países do mundo não reconhecessem a independência do Brasil, como é que o país ia estreitar as relações, como é que ele ia fazer as exportações, como é que ele ia estreitar relações comerciais com os outros países. Então, uma das grandes preocupações de Dom Pedro, após a independência, é o reconhecimento da independência política do país e a organização jurídica do país, né? Por isso que ele vai logo convocar uma Assembleia Constituinte, né? Vai convocar uma eleição para a escolha de deputados que se reuniriam para formar a primeira Constituição do país, já que o Brasil até então pertencia a Portugal e naturalmente seguia as leis de Portugal. Agora o Brasil não pertence mais a Portugal e por isso precisa das suas próprias leis. Então, em 1823 vai se organizar, né, essa Assembleia Constituinte, composta, não é claro, por membros da elite econômica brasileira, eram grandes proprietários de terras e comerciantes portugueses, que se reuniram para fazer essa Constituição. Essa Constituição, inclusive, né, não ficou pronta, né? Essa Assembleia Constituinte vai ser fechada antes da Constituição ficar pronta, mas ela, antes mesmo de ficar pronta, ela já havia ganhado o nome de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque ela exigia um nível de renda para que a pessoa votasse e para que a pessoa pudesse ser votada.
Então, para você se candidatar e até mesmo para você votar, você tinha que ter uma renda mínima anual comprovada com base no preço da farinha de mandioca, que era um produto muito comum na época. E por isso essa Assembleia Constituinte, né, acabou ficando conhecida aí, dando, né, um nome à Constituição que nem ficou pronta, de a Constituição da Mandioca. Ok? Após a independência, iniciou-se um processo de discussão de leis próprias para o Brasil. Esses grupos se enfrentaram na Assembleia Constituinte. Os grandes proprietários de terra eram a maioria na Assembleia e procuraram impor suas ideias aos demais grupos da sociedade. Defendiam o voto censitário, que é quando você estabelece um nível de renda. Só poderia participar da votação quem tivesse uma renda mínima. Procuravam limitar o poder do imperador Dom Pedro I, ampliando a força de deputados e senadores. E aí reside um dos principais problemas dessa Assembleia Constituinte, e aí reside o fato dela ter sido fechada, né? Ter sido dissolvida. Porque ela buscava limitar o poder do imperador e também porque ela buscava limitar o acesso dos portugueses aos cargos públicos, né? Lembrando que o próprio Dom Pedro é português e tem boa parte dos seus aliados também portugueses leais a ele e não leais às cortes de Lisboa, né? Mas são portugueses. Então, quando esses deputados eles pretendiam inserir na Constituição medidas para limitar o poder de Dom Pedro I e também para restringir o acesso de portugueses na política brasileira, aí Dom Pedro vai mostrar, digamos, a faceta absolutista dos Bragança e vai fechar essa Assembleia Constituinte, convocando aí um pequeno grupo de intelectuais que fossem redigir, né, fossem escrever a nova Constituição, que foi aprovada por ele no ano seguinte, ou seja, em 1824, sem apreciação de uma Assembleia, né, Constituinte, sem aprovação, sem a votação, né, sem ser submetida à análise do Legislativo. E por isso que a gente diz que a Constituição de 1824 foi outorgada, porque Dom Pedro não submeteu ela à apreciação de um legislativo ou de um conselho que pudesse dizer se ela estava certa ou se não estava, né? Ele, a revelia dele mesmo, foi lá e aprovou essa Constituição, a Constituição de 1824, que a gente vai ver aí, inclusive, a novidade que ela trazia. Ok? Então, no último item aí que essa Assembleia Constituinte pecou, digamos assim, justamente no momento que ela tentou limitar o poder do imperador. Não que isso seja errado, né? Pelo contrário. Se o país se pressupunha, né, uma monarquia constitucional, era natural que o imperador tivesse o seu poder limitado, mas Dom Pedro não estava, assim como os Braganças não estavam acostumados às práticas liberais. Então, em 1823, como eu já disse, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e mandou prender inúmeros deputados. Em 1824, impôs ao país uma Constituição elaborada por membros do Conselho de Estado criado por ele mesmo. Nessa nova Constituição de 1824, era estabelecido que o Brasil era uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional ou parlamentarista, e esse sistema político digamos assim, bastante adequado ao liberalismo, bastante adequado à democracia, porém o Dom Pedro ele vai inventar, né, uma coisa muito louca que vai naturalmente descaracterizar essa monarquia constitucional como uma monarquia democrática, porque ele vai estabelecer a divisão de poderes nessa monarquia constitucional não em 3 poderes, mas em 4. Então ele vai inventar um outro poder malucão, doidão, né? Além do executivo, legislativo e judiciário, o Dom Pedro inventou o poder moderador, né? Ou seja, o poder que tinha a função de moderar, de interferir nos outros poderes. E quem estava sob o comando do poder moderador? Quem estaria, melhor dizendo, né, sobre o poder desse poder moderador? O próprio Dom Pedro, que comandava o executivo e comandava o poder moderador, podendo, portanto, interferir no legislativo e no judiciário. Ou seja, na prática, a divisão de poderes não existia de nada, não existia para nada, né? Então é tipo jabuticaba, eu acho que é jabuticaba que só tem no Brasil, né?
Então é daquelas coisas que só tem aqui, né? Divisão em 4 poderes, ok? Então essa Constituição de 1824 ela vai estabelecer que o Brasil era uma monarquia constitucional, com divisão de poderes em executivo, legislativo, judiciário e moderador, não é o que conferia a esse período uma aparência de monarquia constitucional democrática, mas que na prática era uma monarquia absolutista, né? O Rio de Janeiro era a capital administrativa do governo central, continuou sendo a capital do Brasil, continuou sendo a capital administrativa do governo central. E aí tem uma chargezinha, né, onde uma mulher perguntaria aí para o Dom Pedro: a Constituição é para todos, majestade? E aí ele responde: quase todos, eu estou acima delas, né? Justamente aí por conta do poder moderador. Algumas características da Constituição: o voto é somente para maiores de 25 anos e que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. A escravidão continuava a existir, né? E como a gente disse já, essa independência ela é muito mais um rearranjo para acomodar aí os interesses das elites do que uma ruptura realmente, né, com o passado. É muito mais uma nova adaptação ao novo sistema econômico, político, do que realmente uma ruptura com o passado, como inclusive, típico da história do país, né? Se a gente for analisar até a revolução que levou Vargas ao poder, se é que aquilo foi uma revolução, e até até o próprio governo do Vargas, enfim, ou até mesmo a proclamação da República antes disso, a gente vai ver que são momentos da história em que alguma coisa não ia bem, foi feita uma adaptação, mas conservando a estrutura básica, não é? Econômica, política e social do país. Okay? Então, a escravidão continua a existir após a independência, só deixando de existir no finalzinho do século XIX, em 1888. Teoricamente, o poder era dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes, como eu disse, ok? Por causa do poder moderador. Agora, uma coisa interessante, antes da gente mesmo falar da Confederação do Equador, que é o seguinte: o país ele precisava ter a sua independência política reconhecida pelos outros países para que houvesse o estreitamento de relações comerciais, enfim, para que o país continuasse exportando e tudo mais. A Inglaterra era o país que mais colocava pilha no Brasil para que o país fosse independente, né? Por conta do interesse inglês em ampliar ainda mais e manter, inclusive, os privilégios que a Inglaterra tinha desde 1810. Além do fato de que a Inglaterra era o país mais poderoso, mais rico, mais industrializado do mundo da época. Além disso, os Estados Unidos também já estavam, no iníciozinho do século XIX, se colocando, né, ou tentando se alçar à condição de potência, pelo menos aqui na América, e aí por isso mesmo eles instituem a doutrina Monroe, né? E também por conta disso acabam se antecipando a qualquer outro país moderno e reconhecendo a independência política do país. Agora, do Brasil, né? Agora, a Inglaterra, que tanto desejou a independência do Brasil, ela só vai fazer o reconhecimento da independência quando Portugal o fizer primeiro, porque a Inglaterra tinha medo de que, se reconhecesse a independência do Brasil, poderia perder poderia perder a aliança com a Inglaterra, que era interessante. Então, a Inglaterra temia perder a aliança com Portugal porque era interessante. Então, o que vai acontecer? A Inglaterra só vai reconhecer a independência política do Brasil quando Portugal o fizer. E Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização, né? Na verdade, não foi nem um pagamento de uma indenização, porque, na verdade, o Brasil assumiu uma dívida que era de Portugal, né? Que é o equivalente a 2 milhões de libras, aproximadamente. Aí a gente acaba dizendo que o Brasil pegou 2 milhões de libras para pagar os portugueses. Não.
Na verdade, o Brasil assumiu uma dívida de 2 milhões de libras de Portugal junto aos bancos ingleses e a partir daí teve a independência do país reconhecida. Embora, né, tenha sido, né, tomada medidas secretas, inclusive, para beneficiar Portugal, que depois deixaram, inclusive, muito a elite brasileira furiosa. Né? Então, assim que a Inglaterra reconheceu a independência política do país, a situação, né, parecia, digamos, estar um pouco melhor. Né? Só que aqui dentro do país a situação estava muito difícil. Por quê? Porque além da própria independência do Brasil não ter sido algo tão pacífico quanto se imagina, e aí a gente pode até abrir um parêntese para discutir um pouco isso, mas eu acho que vai ficar meio enrolado meio de campo, talvez seja interessante fazer isso na dúvida, na hora do Zoom, né? Que é a questão do seguinte: se por um lado não houve uma guerra como na América Espanhola ou nos Estados Unidos houve para se conquistar a independência, por outro lado, né, não foi algo também tão pacífico assim, porque em algumas regiões, como na Bahia, existiam militares leais às cortes de Lisboa e que não queriam aceitar, não queriam reconhecer a independência do Brasil e que foram à guerra, foram confrontar inclusive com as tropas leais a Dom Pedro I. E Dom Pedro teve que fazer o uso, inclusive, dessas tropas leais a ele, com soldados compostos, em sua maioria, portugueses e até brasileiros, mas teve que fazer uso em grande, como é que eu posso dizer, em diversas vezes, de mercenários ingleses, né? De mercenários ingleses para vencer essas resistências à independência, como aconteceu na Bahia, e por isso que a independência da Bahia é comemorada em junho, né? No dia 2 de junho, se não me engano. Enfim, está no livro aí. E aí o que acontece? No Nordeste, a situação econômica era muito ruim, né? O Brasil, após a independência, passa por uma situação econômica muito ruim. Por quê? Porque o que tinha dado dinheiro, né, para o Brasil, aliás, para o Brasil não, né, para Portugal, mas enfim, a riqueza que o Brasil gerava, né, no século XVIII era o ouro. Só que o ouro já entrou em colapso desde a segunda metade do século XVIII. Chega no século XIX e a economia está parada, né? Essa é, inclusive, uma das razões que trazem a família real para o Brasil, para fazer da colônia, não, um lugar seguro, para que aqui não rolasse um monte de processos de independência, cada um se separando para um lado e assim por diante. Só que no Nordeste a situação, como eu disse, era muito ruim. Aliás, a gente já viu, inclusive, que em 1816-17 tinha acontecido lá em Pernambuco uma revolta, né? E essa revolta de 1816-17 vai meio que se reproduzir, né? Em 1824, no episódio que a gente chama de Confederação do Equador. Confederação do Equador porque agremiou, além de Pernambuco, outros estados, como Rio Grande do Norte, Ceará e assim por diante, né? A questão central aí, né, da Confederação do Equador é a oposição à Constituição de 1824. Tá? É a oposição ao poder moderador, à centralização política de Dom Pedro I. Okay? Então, Pernambuco tinha, digamos, uma onda liberal muito forte, né? Tinha uma elite, inclusive portuguesa, que tinha influência do pensamento liberal e que não aceitava esse aspecto despótico de Dom Pedro I através do poder moderador. Ok? Então, o principal fator que leva à Confederação do Equador é a Constituição de 1824, que estabeleceu o poder moderador. A concentração do poder nas mãos do imperador provocou descontentamentos e a realização de rebeliões. A principal delas foi a Confederação do Equador, que teve início em Pernambuco em 1824 e se estendeu a outras províncias. Esse movimento rebelde era formado por membros de grupos sociais diferentes
e com interesses diferentes. Essa é, inclusive, uma das razões aí que levaram à fragilidade do movimento. Por quê? Porque quando se falava em escravidão, mais uma vez, o que acontecia? A elite ia para um lado, o pobre ia para o outro. O pobre geralmente apoiava o movimento e as elites geralmente eram contra o movimento quando se falava em abolição da escravidão. Principalmente por conta, não é, da onda negra e o medo branco, como é o tema de um livro, o nome de um livro, né? Porque desde o finalzinho do século XVIII, início do século XIX, o que estava acontecendo num país aqui da América Central, lá no Haiti? Uma onda de uma revolta de escravos, né? E aí o medo de que isso acontecesse aqui no Brasil era muito grande e as elites acabavam, digamos, rompendo com qualquer movimento que falasse em emancipação dos negros, ok? Fazendeiros queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte que garantisse uma autonomia administrativa às províncias. Reivindicavam uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira que vinha desde o século XVII sofrendo muito quando os holandeses foram expulsos do Nordeste. Homens livres, pobres, combatiam o problema da fome, lutavam por reformas sociais e defendiam o fim da escravidão, né? Coisa que não era defendida pelo lado dos ricos, como eu disse. Esse movimento foi duramente combatido pelas tropas do governo central, que atacou com muita veemência a região, inclusive fazendo uso, mais uma vez, de mercenários ingleses, o que naturalmente elevava o endividamento. Então vejam como é que é a história do país logo após a independência angustiante, como é que a situação é. Primeiro que eu nem comentei com vocês que Dom João, quando volta para Portugal, não é, em 1821, ele já rapela todas as moedinhas de ouro lá do Banco do Brasil, que leva à falência do banco em 1829, ok? Meio que como se fosse uma espécie de presságio da crise de 1929, né? Não sei, mas enfim. E aí o país faz a independência, aí tem que recorrer a mercenários ingleses para vencer alguns locais de resistência à independência, como na Bahia. Depois tem que contratar mercenários para lutar na Confederação do Equador. Já tinha assumido uma dívida de Portugal. Enfim, o Estado brasileiro nasce antes da nação brasileira, né? A nação brasileira se constrói a partir da independência, o Estado nasce antes desse processo de identidade nacional, né? E já nasce endividado. Não só por conta do empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal, que não foi bem assim como a gente já viu, mas também por conta do alto custo com mercenários ingleses para vencer as resistências à independência e a rebeliões como Confederação do Equador, Guerra na Cisplatina, etc., né? Além dos próprios benefícios que tiveram que ser concedidos à Inglaterra para que a Inglaterra reconhecesse a independência do Brasil, além dos 2 milhões de libras, né? A Inglaterra exigiu que fossem, como é que eu posso dizer, repactuados aqueles acordos de 1810, que davam à Inglaterra mas redução de impostos para entrar com suas mercadorias no Brasil. Então o país já não estava produzindo algo que valesse muita grana, né? O ouro já tinha entrado em ruína, o açúcar estava em crise, o país está se endividando para reconhecer a independência, para contratar mercenários, para vencer a Confederação do Equador, mais tarde a Guerra da Cisplatina. Então vejam que a situação econômica do país não será muito boa, ok? Não foi muito boa nesse contexto. Pelo menos aqui vocês ficam livres da minha tosse. Em 1825, a gente já viu em 1816 que o Dom João ele invadiu, né, o Uruguai, que é o Uruguai hoje, que se chamava Província de Cisplatina. Em 1825, os habitantes da província iniciaram uma revolta exigindo a independência e a formação de um novo país, o Uruguai. A guerra demorou cerca de 3 anos, foi vitoriosa para o lado dos uruguaios, senão o Uruguai seria parte do Brasil, e todos sabem que não é.
Em 1828, o Uruguai conquista ou reconquista a sua independência, e isso foi mais um fator aí para desgastar a monarquia, já que Dom Pedro teve que se endividar bastante para levar mercenários ingleses para a região do sul do país para lutar contra os uruguaios. Dom Pedro I enviou tropas para evitar a separação. Essa guerra durou 3 anos. Em 1828, o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava novos empréstimos, aumentando o endividamento externo. Tal situação gerou vários protestos. Jornalistas e defensores das ideias liberais criticavam a centralização do poder nas mãos do imperador, como era o caso do Líbero Badaró, e de vários outros jornais que tinham inspiração liberal e que não aceitavam de forma alguma a existência do poder moderador. E isso mostra, de forma bastante interessante, pelo menos para mim, que o Brasil tem desde o início uma face autoritária. E aí, inclusive, eu coloquei um texto recentemente que fala sobre a Era Vargas, mas que vale ainda para um período mais anterior do que a Era Vargas, que é essa questão aí do desapreço das elites dirigentes do país à democracia. É como se a democracia não tivesse valor, tanto por um lado quanto por outro dos grupos, das facções que disputam hegemonia, que disputam, como é que eu posso dizer melhor, influência política aí no país. Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava novos empréstimos, como a gente disse. Tal situação gerou vários protestos. Jornalistas e defensores das ideias liberais criticavam a centralização, isso eu já falei, Zé Mané. O que vai acontecer? Essa questão do poder moderador é central. A imprensa criticando o Dom Pedro também é central. Até 1825 parecia que a situação ainda ia razoavelmente bem. Em 1825 começa a Guerra da Cisplatina e em 1826 Dom João falece em Portugal, morre em Portugal. Ele que tinha voltado cerca de 5 anos antes, quando foi feita a Revolução Liberal do Porto. E aí Dom Pedro acaba naturalmente aqui no Brasil ficando com um olho aqui e outro lá, com um olho no padre e outro na missa, até porque ele era o herdeiro do trono. E aí ele até tenta uma artimanha para, ao invés de voltar para Portugal, mandar a filha dele, Dona Maria da Glória, que tinha 7 anos, aí ele põe a filha para se casar com o irmão Dom Miguel, e para ela voltar ao trono, para ela voltar para Portugal, para assumir o trono português. E aí, como ela era criança, quem ia governar seria o irmão até a maioridade da menina. Só que em 1828, Dom Miguel dá um golpe de Estado e assume o trono português sozinho, o que deixou Dom Pedro muito bolado. E desde a morte de Dom João, quando Dom Pedro, aqui no Brasil, ficou de olho no trono português, isso já deixou a elite brasileira muito, muito com medo. Porque se o Dom Pedro voltasse para Portugal, ele poderia assumir o trono português, deixado por Dom João, deixado pelo pai dele, e continuar sendo o rei do Brasil, fazendo aí de novo a união entre Portugal e o Brasil, e até mesmo recolonizando o país, embora possivelmente não fosse esse o desejo dele, mas quem pressionava eram as cortes de Portugal. Então, a partir de 1826, o Dom Pedro aqui no Brasil passa a se equilibrar em corda bamba, porque a elite não confia mais nele. Não confia mais nele porque ele está de olho nas questões políticas de Portugal, porque o pai morreu e ele quer garantir, digamos, a linhagem dele no trono. O que ele faz? Como eu disse, manda a filha se casar com o irmão para assumir o trono, só que isso não dá certo. O irmão assume através de um golpe de Estado em 1828. Então, a partir de 1828, a situação de Dom Pedro aqui no Brasil piora mais ainda. Embora ele tenha vencido a Guerra da Cisplatina, a preocupação dele com as decisões lá de Portugal acabaram fazendo com que ele se desgastasse mais ainda, sofresse mais crítica
né, desse jornalista, o Líbero Badaró, que, para piorar, morreu em 1830, assassinado, e a história do Líbero Badaró se repetirá mais à frente com um jornalista também que criticava o Getúlio Vargas, que era um outro centralizador. Mas, enfim, e aí havia a suspeita de que pessoas ligadas ao Dom Pedro, né, ou a mando do Dom Pedro, tivessem assassinado o Badaró, e as críticas a ele, ao Dom Pedro, se intensificaram. Ele até viajou em 1831, no iníciozinho do ano, para Minas Gerais para tentar negociar com a elite colonial, né, com a elite já não mais colonial, porque o Brasil era independente, mas não é bem recebido, e quando ele volta para o Rio de Janeiro, um grupo de aliados a ele faz uma homenagem, né? Um grupo de portugueses faz uma homenagem a ele, mas os brasileiros recebem isso como uma afronta, né? Como um absurdo, e passam a atacar os portugueses que, entre aspas, puxavam o saco de Dom Pedro. Esse episódio é conhecido como Noite das Garrafadas, já que os portugueses lançavam garrafas, né, nos brasileiros, aí, as garrafas de vinho que os portugueses bebiam. Ok? E aí, a partir desse episódio, em 1831, quando há uma guerra, né, entre aspas, uma mini-guerra aí entre, de um lado, os apoiadores de Dom Pedro e os opositores a ele, ficou bem claro que Dom Pedro não tinha mais condição, não tinha mais legitimidade de governar o país. Por isso, no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono do Brasil em favor do filho dele, Dom Pedro de Alcântara, que era pequeno, né, 5 anos de idade, e aí começa o período regencial até que o filho dele possa assumir o trono. Ok? Então, em 1831, Dom Pedro acaba voltando para Portugal, e aí acaba o primeiro reinado, começando então o período regencial. Espero que tenha ficado claro até aí. Qualquer dúvida, só postar ou tirar no Zoom. Beleza? Um abraço a todos e é isso.